Vamos lá, eu vou fazer uma explanação geral da jornada para quem está aqui como convidado. Uhum. Essa jornada, ela foi um processo que surgiu de uma inspiração lá pelo ano de 2010, quando eu participei de uma aula desenvolvida num grupo da antroposofia sobre os 22 arcanos maiores do tarô. E eu achei aquele trabalho muito interessante, né? Focado no autoconhecimento. E aí eu lancei essa jornada, mas lancei assim com uma ideia e a coisa foi crescendo e tomando um próprio, ou seja, ela ganhou vida própria, né? Então agora nós estamos na 8ª edição. Na 6ª edição, eu comecei já com uma mudança bastante significativa, que foi escrever para cada arcano um texto base. Na 7ª edição, que é essa que finalizou, escrevi um texto complementar. Então, todos esses textos formam uma apostila junto com um conjunto de regras e princípios, e essa nova apostila, agora com os novos textos, já vai estar disponível a partir da semana que vem. O que vai acontecer nessa 8ª edição? Eu tenho percebido uma coisa, um fenômeno que está acontecendo ultimamente, que é uma acentuada carência do processo de individuação do ser humano. Talvez em face desse bombardeio de informações, esse bombardeio de eventos e situações que estão acontecendo no mundo nesse momento de transição planetária. E o ser humano, de um modo geral, fica um pouco que acuado, um pouco que sem força de se posicionar diante de tantas coisas acontecendo. Então, eu percebi isso e o foco do trabalho nessa 8ª edição vai ser a jornada da individuação. Esse vai ser o foco central dessa edição. Vamos trabalhar fortemente a individuação. Para quem está aqui pela primeira vez, deve estar se perguntando como é que vamos desenvolver esse trabalho? Vamos aprender a jogar as cartas, a fazer leituras das cartas? Vamos trabalhar com as cartas? Não. O tarô, ele vai muito além desta prática de consulta oracular, que é o jogo e a leitura das cartas. O tarô é muito além disso. E essa parte do jogo e a leitura das cartas é apenas uma prática, é a parte do oráculo, no tarô como oráculo. Ela é extremamente válida, extremamente fundamental, e eu não invalido ela de maneira nenhuma, mas o tarô, como um roteiro da vida humana, ele nos possibilita interpretações variadas, diversas interpretações para a finalidade que nós queremos. Tá? Então, eu faço uma interpretação aplicada para essa finalidade, que é o autoconhecimento. Na tarologia e na taromancia convencional, os arcanos maiores são dados como a jornada da consciência e os arcanos menores, de um modo geral, são vistos como a trama do cotidiano da vida. E, na verdade, a coisa é um pouquinho diferente. Existe uma linha esotérica, uma linha de estudos, uma linha de entendimento do tarô, em que os arcanos menores são, na verdade, 4 grandes iniciações espirituais, bastante complexas e difíceis de serem feitas, através da árvore da vida. Então, os 10 arcanos numerados de cada naipe, do 10 até o 1, representam a subida na árvore da vida em 4 etapas, de Malkuth até Keter, 10 até 1, e os arcanos chamados cartas da corte, as 4 figuras, representam a personalidade humana. Então, é um trabalho de transcendência da personalidade e subida da árvore da vida por esses 10 arcanos. Nas 4 grandes iniciações, representando
os 4 naipes, que são simbolicamente os 4 elementos, e que vêm das 4 letras sagradas, Yod, Ei, Val, Ei, Yehavé, Jeová. Então, este é um entendimento do tarô, que vai muito além da leitura das cartas como consulta oracular. Quando se fala dos 22 arcanos maiores, então, eles traçam essa jornada. Ela é muito mais simples de se fazer do que as 4 iniciações pelos arcanos menores, que eu não me sinto capacitado para fazer ainda. Então, nós vamos trabalhando em cada arcano, dentro da jornada, nós chamamos de estação, cada estação é um arcano, e esse arcano, nós vamos trabalhar ele como um modelo de referência, ou seja, um arquétipo. E esses arquétipos, nós sabemos que eles têm grande força de atuação e de transformação da consciência humana. Quem estuda arquétipos sabe a força que tem um arquétipo. Então, no arcano do louco, por exemplo, primeira estação, arcano do louco, representa o salto corajoso no desconhecido do universo interior. O trabalho é reconhecer o vasto potencial de inteligência e consciência que aguarda o despertar, enfrentando o abismo que separa o eu atual das infinitas possibilidades espirituais e iniciando a jornada de autodescoberta para além das ilusões do ego. Então, nesse primeiro arcano, nós vamos trabalhar esses nossos potenciais desconhecidos ainda. Vamos tentar dar uma olhada para esse abismo do nosso mundo da vida interior, que nós pouco ou quase nada conhecemos dele, e que é um manancial de onde vem tudo, é um manancial de nossa criatividade. No mago, simboliza o início da jornada consciente de autoconhecimento. O trabalho consiste em reconhecer-se como um ser único, o processo da individuação, né? Compreender a personalidade como um veículo para a centelha divina e aplicar de forma consciente os aprendizados da vida, observando pensamentos, emoções para transcender o ego e manifestar o próprio potencial. Ou seja, o mago representa a centelha, vontade, impulso inicial, consciência profunda, e vai se individualizando através da personalidade. Então, nós vamos estudar isso no mago. A sacerdotisa representa a imersão no mundo interior para compreender a dualidade. O trabalho é de profunda introspecção e silêncio, acolhendo as polaridades da alma, luz e sombra, masculino e feminino, e libertando-se de crenças limitantes para acessar o conhecimento oculto e as leis universais que residem em nosso íntimo. Então, nós vamos trabalhar a dualidade. Nossa realidade é toda ela baseada na dualidade. É tudo que nós fazemos, aprendemos, mesmo que não conscientemente, está sendo feito através de comparações, de contrastes, de observações de dois lados, né? A dualidade presente em tudo. A imperatriz simboliza o poder criativo e a manifestação. O trabalho é compreender a trindade da criação: ideia, pensamento e forma. Reconhecendo como nossos pensamentos geram nossa realidade. Envolve proteger as novas transformações internas e nutrir uma mentalidade fértil para que o despertar espiritual possa florescer. Então, no arcano da imperatriz, nós vamos trabalhar esse aspecto da trindade, o triângulo, né? Ideia, pensamento e forma. Né? E aprender a nos proteger também. Porque a imperatriz, ela nos sugere também a protetora do que é novo, protetora dos novos projetos, a protetora daquilo que nasce, protetora de tudo que é novo. O imperador representa a estrutura do ser e a concretização no plano material. O trabalho é consolidar o processo de individuação, integrando os 4 corpos da personalidade: físico, o astral e emocional, o mental e o causal intuitivo, para estabelecer uma base sólida e harmoniosa, permitindo que a consciência evolua de forma estável.
Então, no Imperador, nós vamos estudar a estrutura da personalidade nos seus 4 corpos e aquele plano do triângulo agora se abre e forma um quadrado. Ideia, pensamento, forma, manifestação. Então, nós vamos aprender esta regrinha básica, importante para todo o processo criativo. A ideia, o pensamento organiza a ideia e cria a forma e pensamento, a imagem, e depois manifesta-se no plano material. O grande sacerdote, o arcano 5, simboliza a conexão com os mistérios da vida e da alma. O trabalho é atuar como um intermediário entre o mundo humano e o divino dentro de si, buscando a sabedoria espiritual, não como um dogma, mas como um caminho para desvendar a própria essência, enfrentar as sombras com discernimento. O arcano 5, muito mal interpretado na taromancia popular, como o Papa, como a moral, a religião. Na verdade, isso aí é uma interpretação que vem do tarô lá na época da Idade Média, por ali, na Europa, quando houve uma vinculação com o cristianismo. Uma forma, assim, um pouco de bajular o Papa também, para não ser perseguido, talvez, alguma coisa nesse sentido. Na verdade, o arcano 5 é o arcano do grande sacerdote, aquele que nos ensina sobre os mistérios da vida e da alma. E o número 5 é o número da vida. É o número do 5º elemento, da 5ª essência que vitaliza a matéria. No arcano 6, a escolha, popularmente conhecido como os enamorados, né? Representa o ponto decisivo da jornada onde as decisões devem ser conscientes. O trabalho é compreender a dinâmica entre destino, livre-arbítrio e karma, aprendendo a discernir entre desejos superficiais e aspirações elevadas da alma para assumir total responsabilidade pelo próprio caminho evolutivo. Então, o arcano da escolha. É o arcano onde nós vamos trabalhar a questão do destino, livre-arbítrio e karma. Vamos entender todo esse processo. O arcano 7, o triunfo, simboliza o movimento da consciência, desperta e a conquista sobre si mesmo. O trabalho é alcançar a autoconsciência dirigindo a própria vida com propósito e discernimento. Representa a harmonização entre os planos material e espiritual, verticalizando a consciência para o progresso evolutivo. Nós vamos falar muito de autoconsciência nessa jornada. Nós vamos falar muito também dos 4 caminhos espirituais. O caminho do Fakir, o caminho do monge, o caminho do yogi e o 4º caminho, que é o caminho da autoconsciência. E quando se fala em autoconsciência, ela vai um pouco além do ser consciente de si. O ser humano pode ser consciente de si, ele pode ser consciente que é um ser humano, que tem sentimentos, emoções, pensamentos e tudo mais. Mas ser autoconsciente é desenvolver a individuação e ter a capacidade de se autogerir, né? Então é um pouco mais do que ser apenas consciente de si. No arcano 8, a justiça representa a busca pelo equilíbrio ético e a responsabilidade pelas próprias ações. O trabalho é desenvolver um senso de justiça que nasce de uma ética interior, compreendendo a lei de causa e efeito, o karma, e harmonizando as forças internas para agir com equanimidade e integridade. O arcano 8, ele é o arcano da justiça, né, onde se trabalha o poder espiritual interior, a ética, o senso de justiça. O arcano 9, o eremita, simboliza a jornada solitária em busca da sabedoria interior. O trabalho é o reconhecimento e a introspecção, distanciando-se das distrações externas para encontrar a luz da própria consciência. Ensina que o verdadeiro autoconhecimento é um caminho único, guiado pelo silêncio e pela sabedoria que emana de dentro. Isso nós vamos trabalhar no arcano 9. Nesta primeira etapa, até o arcano 9, é uma etapa de estudos. Então, nós vamos estudar todos esses aspectos através desses arquétipos, desses arcanos, desses primeiros 9 arcanos.
Daí vem o arcano 10, a roda do destino. Representa a compreensão e a aceitação dos ciclos da vida. O trabalho é um momento de pausa e reflexão sobre as lições dos 9 arcanos anteriores, reconhecendo que a evolução acontece através de transformações contínuas. É o aprendizado de encontrar o centro em meio ao movimento, aceitando a dinâmica do destino. O arcano 10, então, ele tem uma função quase que de um testamento, uma preparação para a próxima etapa, que se inicia no arcano 11 e vai até o 19. E aí volta todo o aprendizado do arcano 1 até o 9 aplicado na prática, no trabalho transformador, no trabalho regenerativo de fato. Então, o arcano 11, a força interior, simboliza a harmonia e a paz que nascem da integração do ser. O trabalho é dominar a natureza instintiva através da inteligência e do amor, pacificando os conflitos internos. Essa força não é agressiva, mas a serenidade e o equilíbrio conquistados quando a consciência humaniza e guia os impulsos primários. Então, esse arcano da força, normalmente associado a uma força bruta, na verdade é a força da harmonia interior, a força da paz interior. Depois do arcano 12, a resignação. Representa a entrega voluntária a um propósito superior, sacrificando o ego por um bem maior. O trabalho é adotar uma nova perspectiva, ancorando-se na espiritualidade para servir com desapego. É a verdadeira iniciação que ocorre quando há uma rendição consciente ao fluxo da vida e às leis divinas. Isso nós vamos trabalhar no arcano 12, a resignação. No arcano 13, a imortalidade, conhecido na taromancia e na tarologia como a morte, e que é um pouco assustador de um modo geral, porque quase sempre é apresentado como uma caveira, uma coisa feia, né? Na verdade, ele representa a imortalidade. Simboliza a transformação profunda, o renascimento e a continuidade da vida. O trabalho é compreender a morte não como um fim, mas como uma passagem, um desapego radical do ego e da matéria. Revela que a essência da existência é o amor e a vida que se perpetua através de contínuas renovações. É interessante porque em hebraico a palavra amor é 13, a soma das letras dá 13, amor. Então, o arcano 13 é um dos mais belos arcanos. É o arcano da vida eterna, da imortalidade, e não da morte caverosa, como é popularmente colocado. O arcano 14 representa a virtude da moderação e a humanização de todas as partes do ser. O trabalho é integrar os corpos da personalidade e os diferentes planos da mente, material e espiritual, constituindo uma ponte entre o coração e o cérebro. É a transmutação da consciência através do equilíbrio e do silêncio interior. Eu esqueci de mencionar, no arcano 7 nós estudamos, além dos 4 corpos da personalidade que são estudados no arcano 4, o imperador, nós estudamos os 7 corpos. E agora, no arcano 14, que é a integração, então, é a integração desses corpos e a integração dos planos da mente. É um trabalho muito bacana que foi desenvolvido já a partir da 6ª edição, tendo por base um livro do Trigueirinho, que é Trabalho com a Mente Espiritual, onde vamos trabalhar a integração dos planos da mente. O arcano 15, a paixão, simboliza o confronto com as sombras, apegos e vícios. O trabalho é reconhecer que o diabo é a manifestação de nossos inimigos internos, como as paixões descontroladas e o materialismo. O desafio é enfrentar essas forças sem se deixar escravizar, transformando sua poderosa energia em combustível para o crescimento. Então, vem toda a beleza do arcano 15, né, também muito difundido como o diabo, o tridente, o bicho feio. Né? Depois vem o arcano 16, a desilusão, conhecido como a torre. Representa a queda das estruturas falsas construídas pelo ego, orgulho e vaidade. O trabalho é a desconstrução da torre das ilusões.
Embora doloroso, este colapso é uma bênção que força a humildade e permite a reconstrução do ser sobre base sólida e autêntica da verdade interior. A desilusão é uma grande bênção e que muitas vezes nós tememos, né, e achamos ruim, mas a desilusão ela só vem quando nós nos iludimos, quando nós estamos iludidos. Então esse é um arcano extremamente importante, porque se tem uma coisa que está presente em nós é a ilusão, né? Como nós nos iludimos facilmente com uma porção de crenças, dogmas e outras coisas mais, né? E quando a verdade vem, traz a desilusão e muitas vezes ela é dolorosa. Então nós vamos aprender a sair desse castelo de ilusões, evitando a dor. Depois vem o arcano 17, a esperança, né? A estrela. Simboliza a renovação, a fé e a orientação espiritual após a desconstrução do arcano 16. O trabalho é cultivar uma esperança ativa, fundamentada no amor, no perdão, no trabalho e na confiança. É a luz que guia a regeneração da consciência, alinhando a mente à intuição e mostrando que sempre há um caminho para a reconstrução. Então tem aquela regrinha famosa que eu falo sempre, que é ama, perdoa, trabalha, confia e espera. Então essa espera é a esperança. E é aí que nós vamos entender por que a esperança é a última que morre. Porque ela é a última que vem. Quando a esperança vem em primeiro lugar, ela é uma expectativa, ela é uma ilusão. E aí vem a desilusão. Mas quando a esperança é a última que nasce, ela está fundamentada no amor, solidificada no amor, no perdão, no trabalho e na fé. Portanto, ela é a esperança sólida que o arcano 17 nos traz, nos propõe. Depois vem o arcano 18, né, o crepúsculo, a lua. Representa o confronto final com as sombras mais profundas do passado e do inconsciente. O trabalho é atravessar a noite escura da alma, um período de incerteza onde as ilusões se dissolvem para dar lugar à verdade. É um mergulho necessário para se libertar do peso do passado e se preparar para a iluminação. Então, o arcano 18, ele nos traz esse aspecto. Nós vamos trabalhar em entender aquelas pequenas noites obscuras da alma que nós passamos ao longo da vida e entender o que é a grande noite obscura da alma que antecede a iluminação. Depois é o arcano 19, a completude, o sol, simboliza a iluminação da consciência e a realização integral do ser. O trabalho é alcançar uma nova inocência nascida da sabedoria e do amor puro. Representa a purificação da alma, onde se compreende a unidade do todo e a vida é vivida com clareza, alegria e espontaneidade. Então, o arcano 19 ele nos traz a nova inocência. O resgate da inocência, não mais aquela inocência ingênua da criança, pura, mas ingênua, agora a inocência da sabedoria. Depois vem o arcano 20, o juízo. Representa o despertar final e o acerto de contas perante o tribunal da própria consciência. O trabalho é assumir total responsabilidade pelos atos passados, libertando-se da culpa através do perdão e do discernimento. É a ressurreição para uma nova vida com a alma purificada e o coração leve, né? O tribunal de Mahat, né? Onde o nosso coração é colocado num prato da balança e no outro prato da balança a pena do avestruz. Se o nosso coração pesa mais do que a pena de avestruz, é porque temos apegos ainda e precisamos retornar à matéria. Se ele for tão leve quanto a pena, nós já nos libertamos dos apegos, das ilusões, das fantasias, e estamos prontos para prosseguir a nossa jornada rumo ao reino, o mundo, arcano 21, o reino interior. Simboliza a culminância da jornada, a autorrealização e a conquista do reino interior. O trabalho é compreender que o domínio do mundo externo é um reflexo do mundo
do domínio do mundo interno. Representa a harmonia plena entre o ser e o universo, a celebração da completude e o início de um novo ciclo evolutivo em um patamar mais elevado. Então, esta é a jornada que nós desenvolvemos através dos 22 arcanos maiores do tarô. Esta é a dinâmica que vai nos orientando. Agora, nada é fixo nessa jornada. Então, nós temos um propósito, nós temos uma temática central, e nessa 8ª edição vai ser a jornada da individuação, vai ser o foco, vamos trabalhar todo o direcionamento com essa finalidade, mas o que vai acontecendo no entorno disso é a dinâmica da própria jornada, que vai sendo ditada pelos acontecimentos, por aquilo que os alunos vão apresentando, que é um trabalho de fato interativo, dinâmico, que tem, inclusive, suporte individual. Porque quando você se propõe a fazer um trabalho desses, de autoconhecimento, eventualmente vai mexer com alguma questão mais delicada em algum participante, e precisa ter suporte. Então, dentro do mesmo pacote, do mesmo preço que você vai pagar pela jornada, está embutido esse suporte individual, que é só agendar um horário em particular comigo. Na plataforma, tem conteúdo complementar de estudo. Tem textos, tem meditações, tem áudios, tem todo um material complementar de estudos e orientações também. E, então, essa plataforma, ela tem todo esse conteúdo, e os nossos encontros são uma vez por semana, às quartas-feiras, encontro online, ao vivo, das 19h30 às 21h30. São 2 horas de encontro toda semana. E esses encontros são bastante dinâmicos, bastante interativos, onde eu vou colocar um tema, fazer uma explanação, e depois vem a interatividade. Eventualmente, essa dinâmica pode mudar, porque eu vou muito pela intuição e pela observação do grupo no dia do encontro. O que é preciso nesse dia? O que é mais importante? Abrir logo para que os participantes se manifestem, compartilhem alguma coisa, ou entrar com o tema e depois fazer o compartilhamento. Então, é muito do momento, tá?